E aí, pessoal, beleza? Então, hoje vamos continuar aqui nossos vídeos, né, sobre voz passiva. Hoje vamos para o vídeo 4 e eu vou trabalhar só um tempo verbal hoje, que é o going to future, tá? Porque esse daqui a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, não é difícil, só requer um pouquinho mais de atenção, tá? Então, vamos lembrar primeiro da estrutura do going to future, né? A gente tem que ter o verbo to be no presente, tá? Então, lembrando que o verbo to be no presente ele vai ter 3 conjugações, né? Dependendo do sujeito que eu tenho. Então, eu tenho o am, o is e o are. Deixa eu só mudar aqui. Tá, aqui. Daí eu vou ter o going to. E depois desse going to, eu tenho que ter qualquer verbo na forma base, tá? Eu tenho que ter obrigatoriamente um verbo, tá? Se eu tiver um lugar depois, não é o going to future, daí vai ser um present continuous, tá? Eu tenho que lembrar bem disso, que depois desse going to, eu tenho que ter um verbo na forma base. Então, vamos ver um exemplo aqui. They are going to feed the dogs. Então, eles vão alimentar os cachorros. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer os meus elementos da voz ativa. Então, eu tenho aqui o sujeito, eu tenho a minha locução verbal, acho que você já está no saco cheio de escutar eu falar isso, né? Mas é a repetição, gente. Eu tenho que ter sempre a repetição que vai fazer com que eu memorize a minha matéria, tá? O assunto. É a repetição, é a rotina, tá? E the dogs, que é o objeto do verbo, né? Então, sujeito, locução verbal, nossa, que letra horrível, né? E objeto do verbo, tá? Eu vou seguir aqueles passos que eu ensinei lá no primeiro vídeo, né? O primeiro passo, então, é o meu objeto que vai passar a ser o sujeito da voz passiva. Então, se eu tenho the dogs, eu vou manter aqui the dogs. Eu não mudo nada, eu não mudo artigo, eu não mudo nada, eu mantenho a mesma estrutura que eu tenho aqui, the dogs, tá? Aqui, qual que é a locução verbal? Olha bem, eu tenho are going to feed, vão alimentar. Eu tenho que colocar essa mesma estrutura verbal no verbo to be, porque o segundo passo me diz que eu tenho que colocar o be no mesmo tempo que está o verbo principal. O verbo principal aqui é o feed, né? Alimentar. Então, eu tenho que colocar o be no mesmo tempo que está aqui o feed. Então, o que que eu vou fazer? A gente acha que a voz passiva é um bicho de 7 cabeças. Não é, gente, é só prestar atenção. Olha o que está me dizendo o segundo passo. Colocar o verbo. Ó, passou meu avião, né? É incrível. Eu começar a gravar ou lá de cachorro ou passa avião. Então, ó, é colocar o be no mesmo tempo que está o verbo principal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o verbo principal e vou colocar o be. Are going to be. É isso que eu vou fazer. O pessoal fica pensando, mas eu já tenho o are aqui, como é que... Não pensa, só faz, tá? Vão ser alimentados. É isso que vai ficar na voz passiva. Então, eu coloco o be no lugar do feed, que é o verbo principal. O are, o que que eu tenho que pensar? Que é a única coisa que eu tenho que pensar. Se esse are vai combinar com dogs, que está no plural. Vai. Se dogs estivesse no singular, dog, daí eu teria que mudar para is. Isso eu tenho que pensar. Agora, aqui na hora de trocar o be, colocar ele no lugar do feed, é automático, é isso que eu tenho que fazer, tá? Então, aqui, are going to be. O terceiro passo, o que que me diz? Que eu tenho que pegar o verbo principal e colocar na terceira coluna. Eu gosto de chamar de terceira coluna, tá? Eu acostumei os meus alunos assim, mas é o past participle. Então, qual é o past participle do feed? É fed, alimentados. Literal, ó. Serão, perdão, vão ser, né? Porque esse é o futuro imediato. Vão ser
alimentados por quem? By them, que é o quarto e último passo. Lembrando que eu sempre vou usar os pronomes objetos aqui, tá? E não o sujeito, né? Eu não posso colocar by they aqui, tá? É by them, tá? Porque o objeto, perdão, o sujeito só pode ser aqui na frente do verbo. Ele só pode fazer a ação, né? Ele só pode estar como sujeito. Depois do verbo eu uso by them, object pronouns, tá? Vamos fazer mais uma? The government is going to plant some trees. Então, vamos reconhecer os elementos aqui, ó. The government, sujeito. Verb phrase, locução verbal, is going to plant. Some trees, object, tá? Meu object vai passar a ser o novo sujeito. Tá, some trees, eu vou manter some trees. Algumas árvores, poucas árvores, enfim, algumas árvores. Is going to plant. Ó, eu tenho is going to plant. Essa é a estrutura em que está o meu verbo principal, que é o plant. O que eu vou fazer? O segundo passo me diz que eu tenho que colocar o verbo be no mesmo tempo verbal em que está o verbo principal, que aqui no caso é o plant. O plant está no future, no immediate future. Is going to plant. Eu tenho que tirar ele e colocar o be. Então, vai ficar is going to be. O is combina com trees? Não, está no plural. Então, eu tenho que tirar o is e colocar are. Então, are going to be. Terceiro passo. O verbo principal tem que estar no past participle, ou terceira coluna. No caso, plant é regular. Então, é só colocar o ed. Planted. Por quem? By the government. E está pronta a minha voz passiva, tá? Vamos mais uma. É a repetição, gente. É a repetição, sempre digo. A rotina de estudo é muito importante. Você tem que sempre estar mantendo uma rotina de estudo, tá? A repetição, 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 para o teu cérebro se acostumar com aquele processo. Não adianta você estudar um mês antes do concurso, você estudar um mês antes do Enem, você estudar um mês antes do vestibular. Não adianta. Você sabe que você vai prestar um concurso público, começa a estudar hoje. Ah, mas eu não sei qual é a banca. Não interessa, começa a estudar. Você começando a estudar, chega na hora, você pega o edital, você pega uma prova anterior, você já está preparado, você já tem uma boa base do conteúdo, você só precisa se dedicar ao modelo de prova que você vai fazer. Agora, se você deixar para estudar, quando você resolver fazer inscrição, meu amor, sinto muito, mas não vai ter como, né? Farmers are going to modify some crops. Então, farmers é o meu sujeito, are going to modify é a minha locução verbal, some crops é o meu objeto que vai ser o meu novo sujeito aqui na voz passiva. Some crops. Qual é a minha locução verbal? Are going to modify. O que eu tenho que fazer como segundo passo? Colocar o be no tempo verbal que está o verbo principal. O verbo principal é modify. Ele está no immediate future. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o verbo principal e vou colocar o be no mesmo tempo que ele está. O que eu tenho que cuidar? Se o are combina com crops, combina. Então, eu não preciso me preocupar. Are going to be. Vão ser. Vão ser o quê? Modificadas. Então, eu tenho que colocar, terceiro passo, o verbo principal na terceira coluna, past participle. Modified. Ele é regular.
Vou tirar o Y porque antes dele vem uma consoante, então eu tenho que trocar por I, tá? Por quem? Pelos agricultores. By farmers. Ah, não tinha que colocar by the farmers. Tem the aqui? Não, então não coloca. Nunca muda, tá? Não muda o que tem na frase, mantém como está. Quando a gente chegar na época no vídeo de resolver questões, vocês vão ver, tá? Mary, meu sujeito, is going to sell, locução verbal, the shoes, objeto, que vai ser o meu novo sujeito. The shoes, eu vou dizer que vão ser vendidos, porque aqui eu estou dizendo, Mary vai vender os sapatos. Os sapatos vão ser vendidos pela Mary. Qual é a minha locução verbal aqui? Is going to sell. Isso aqui é vai vender, tá? Não traduzam como está indo vender. Não, isso aqui é vai vender, tá? A gente fala muito mais vai vender em português do que está indo vender. Se você traduz como está indo vender, quando você precisa fazer o processo inverso do português para o inglês, você não consegue. Então, a gente fala vai vender, tá? E daí, quando você quer fazer como é que eu digo o teacher vai vender? Você sabe que é is going to sell. Então, sempre procure trazer o mais próximo possível do teu português, tá? Do português que os alunos falam. Ele fica mais fácil na hora da gente fazer o processo contrário. Então, vai vender. Eu vou ter que passar para o vão ser vendidos. Então, o próximo passo aqui, o segundo passo, é colocar o be no tempo verbal que está o shall. O shall está no immediate future. Então, é só tirar ele aqui, ó, e colocar o be. O is combina com shoes? Não. Isso daqui é muito importante cuidar. Então, eu tenho que passar para are e não is. Are going to be. Perdão, vão ser. Vão ser. Terceira coluna do cell, sold. Vão ser vendidos por quem? By Mary. E tá aí. Vamos mais um. Treino, gente. Treino, tá? The teacher, sujeito, is going to open, locução verbal. The window, objeto. Já tem, então, aqui, the window, o meu novo sujeito da passiva, né? Is going to open. Vai abrir. Então, eu tenho que tirar o open e colocar o be no lugar. O window combina com is? Sim, então eu posso manter. Is going to be. Vai ser. Vai ser o quê? Aberta. Terceira coluna, ou past participle do open, ele é regular. Opened by the teacher. E eu coloquei uma pergunta aqui na última, né, para a gente treinar também. Então, a pergunta é aquele caso, né? Tem pessoas que já conseguem fazer direto, mas tem pessoas que preferem passar para a forma afirmativa, daí fazer a passiva e depois passar para a pergunta novamente. Então, vamos fazer esse processo. Primeiro, vamos voltar ela para uma afirmativa. Então, are you going to buy that house? Vamos transformar ela numa afirmativa. You are going to buy that house. Então, aqui eu tenho uma afirmativa. Agora fica mais fácil a gente passar para passivo. Vou fazer meio direto, tá? Vamos ver aqui se vocês acompanham. That house is going to be bought by you.
Essa é a passiva. Agora, como que eu vou verter não, fica feio, né? Passar ela para a interrogativa. Como eu tenho o verbo to be, é só jogar ele para frente do sujeito, né? Is that house going to be bought by you? Aquela casa será comprada por você? Is that house going to be bought by you? Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Eu vou deixar todas as informações ali no box de descrição do vídeo em relação às aulas, aos preparatórios, tá? Tem um preparatório que eu vou começar agora dia 5 de dezembro para o concurso de Caucaia, que é a Banca Cetred, tá? Serão 8 aulas ao vivo agora nas férias, 4 em dezembro, 4 em janeiro. Tá um precinho bem acessível. Inclusive, vai ser um preparatório bem completo para quem quiser manter a rotina de estudos aí, mesmo que não vá fazer o concurso, mas quiser manter a rotina de estudos aí durante as férias, tá? Então, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que vai estar ali na descrição. Não se esqueçam, então, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no vídeo, né? Tudo aquilo que a gente sempre pede para ajudar a manter e crescer com o canal, ok? So, thank you very much and see you next video. Bye bye.